Atos Rildo, estreia de Hélio dos Anjos, né, um jogo que o Náutico, sobretudo após a derrota, né, para o Itabaiana na primeira rodada, os 3 pontos eram imprescindíveis, né? Na minha visão, o Náutico foi até melhor, tá? O Náutico ficou mais perto da vitória do que o próprio Botafogo, que jogou ali no seu jogo reativo, né, físico, querendo aproveitar o erro do adversário, não aproveitou tanto hoje, acabou saindo com 0-0. Mas começando pela visão do Náutico, estreia de Hélio dos Anjos, já deu para perceber algo de novo nesse Náutico? O jogo de hoje foi um bom primeiro passo desse novo Náutico aí com o Hélio dos Anjos. Claro que ele teve pouco tempo para trabalhar, né? Chegou ali já no meio da semana praticamente, não teve tanto tempo de treino assim, mas em postura, enfim, entrega, intensidade e até em termos de organização, você conseguiu enxergar aí alguma evolução nesse Náutico na tarde deste sábado? Você está mutado, viu, Alcildo? Agora, estava dando Agora boa noite sim. para você e para a turma que está assistindo aqui a gente. Primeiro, antes de iniciar mesmo aqui os trabalhos, avisar o pessoal que está assistindo a gente que não adianta ficar na apreensão com o TimbuCast, não, que o TimbuCast hoje de fato vai demorar. Renato estava fazendo o jogo pela Band, tá? Pela a tribuna que TV local, né, que é afiliada da Band. E o TimbuCast vai começar lá para as 8h30, então dá para acompanhar aqui o programa tranquilo. Pega o link, espalha aí nos grupos do WhatsApp, diz que já está tendo uma resenha aqui sobre o jogo de Náutico e Botafogo da Paraíba, porque não adianta ficar aí com ansiedade com o TimbuCast, não, porque o TimbuCast vai de fato demorar. Fábio, vamos lá. Estreia de Hélio dos Anjos, tá? Acho que se criou uma expectativa muito grande para essa partida, tá? O torcedor querendo ver mudanças do padrão apresentado pelo Marquinhos Santos, né? O torcedor reclamava muito da questão da postura do time, tá? E o Hélio dos Anjos chegou prometendo mudar muita coisa, apesar de ele ter pedido um pouco de calma já no primeiro jogo, né? Não tem como mudar tudo. E na primeira partida ele até chamou atenção que talvez tivesse muitas coisas ainda do próprio Náutico do Marcos Santos, né, que é um trabalho que estava ocorrendo, ele alertou muito isso, mas que aos poucos ele ia fazendo as mudanças para a filosofia de trabalho que ele costuma aplicar. Fábio, eu estava até comentando contigo nos bastidores, pouco antes de a gente iniciar a live, que dessa vez eu não dei olhar em rede social, não vi a temperatura da torcida. Eu acredito que o torcedor esteja mais impaciente, né? É normal o empate em casa, o torcedor ter certa impaciência, tá? Mas Nos aflitos tivemos vaias, né? isso, não, com certeza, e é normal, e eu acho que tem que ganhar mesmo, porque mais do que uma vaia assim de dizer, olha, a gente quer mais, a gente precisa de mais. O Náutico perdeu na estreia, empatou agora em casa, então essa vaia é super entendível que o Náutico, que a torcida vai no final do jogo. Mas eu digo mais ali o torcedor que já está vindo para casa, o torcedor que não foi para o jogo, que está mais ali na rede social, que teve um pouco mais de calma para poder emitir uma opinião, num contexto. Eu acho que mesmo assim é uma temperatura de um pouco de inquietude com o momento do Náutico, tá? E acho que aqui a gente vai poder destrinchar um pouco e colocar algumas bases do que é uma estreia, tá? É um começo de trabalho. Talvez até irrite alguns torcedores, mas essa vai ser minha linha no jogo de hoje, tá? Eu não esperava algo muito diferente do que foi apresentado. E o que foi apresentado pelo Hélio dos Anjos, para um início de trabalho, para uma mesa limpa, digamos assim, uma maquete em branco, para você iniciar o trabalho, eu acho que é o start inicial, é o que eu espero de um time de Hélio. Porque o Náutico apresenta um vigor muito maior, aquela questão da intensidade que ele sempre bate muito nessa tecla, para mim foi visto nesse jogo, tá? Algumas bolas que o Náutico costuma dar uma cercada, eu senti os jogadores chegando mais junto ali para poder, de fato, combater e, de fato, conseguir tomar a bola, por muitas vezes também conseguiu tomar essa bola.
já vou dar um destaque aqui para o time do Botafogo, que não foi um adversário fácil, tá? O Botafogo veio para brigar e brigou demais, tá? Eu até acho que acabou se chocando dois modelos de jogo até parecidos. Eu vi o jogo da estreia do Botafogo, que ele acabou vencendo, foi muito assertivo nas suas jogadas, acabou vencendo com confiança, apesar de ter sido 3-0, não ter explicado o que foi o jogo, mas foi muito assertivo. Mas jogo em casa vai ter uma postura diferente do jogo fora de casa. Então, não sei se esse é o padrão do Botafogo fora de casa, se o Zago vai continuar nessa linha, mas é bem verdade que acabou se chocando muito com o estilo de jogo do Náutico, né? Não só na postura em campo, na distribuição em campo, mas também na filosofia de disputar as bolas. Acabou sendo um jogo muito físico, né? Muita disputa no meio campo, uma luta muito grande por cada jogada, e nisso eu estava contando que o Náutico fizesse isso e o Náutico apresentou. Então, para mim, já é um início interessante. E agora, falta muito mais, né? Para você falar de um time que tem a capacidade de vencer seus jogos e lá no futuro se classificar entre os 8, ainda falta muito, tá? Então, o Náutico pecou em toque de bola, tá? Muito falho, principalmente os jogadores de ataque, tá? Alguns jogadores jogando muito abaixo. Posso citar aqui já de saída o Auremi, Arnaldo também muito abaixo. Então, isso acaba fazendo o Náutico ser muito errante na partida e perdendo um pouco de volume de jogo, tá? O Náutico hoje ele poderia ter um volume maior se conseguisse acertar esses detalhes que acabaram sendo falho, tá? No primeiro tempo, o Náutico, a grande jogada do Náutico, na verdade, a grande chance do Náutico que teve no primeiro tempo, foi uma sequência de faltas que teve ali pelo lado esquerdo, e uma delas que o Vinícius sofreu, o Patrick Alain bate ela no segundo pau, o Paulo Sérgio encosta, e ali o Náutico teve uma chance de abrir o placar, que foi o Igor Pereira ali, pegou um voleio, né, ali seco, batendo até para baixo, e o Michael fez uma espetacular defesa, tá? Defesaço. Para você ver como o jogo é de Nosso detalhe. Gordon Banks, viu, Atzildo? Nosso Gordon Banks aí, Michael. Isso. Não, a partida de hoje foi muito boa do Michael, tá? Engraçado, Fábio, que... Na primeira rodada já... Ele até trabalhou mais na primeira rodada do que nesse jogo, inclusive. E eu acabei tendo uma lembrança não tão positiva do Michael em relação ao Náutico durante a semana, porque eu fui rever, eu fui um pouco me martirizar um pouco, só abrir um parênteses aqui sobre isso, que eu fui me martirizar um pouco, eu fui ver como se deu aquele jogo, que o Náutico... Foi um jogo muito emblemático da última passagem de Hélio, que o Náutico perdeu do Confiança em casa de 4-0, e o Náutico era líder do campeonato na época. Isso é a Série B de 2021. E eu fui rever esse jogo para ver como tinha se dado aquela derrota e tal, que eu já não lembrava mais. E eu fiquei surpreso que o goleiro do Confiança era o Michael. O goleiro do Confiança era o Michael, que mais para frente foi ter uma passagem no Santa Cruz e hoje está no time do Botafogo. E engraçado também que é um goleiro que também já foi especulado muito no Náutico e muita resistência da torcida, tá? Eu acho que a visão que se criou do Michael aqui, Fábio, foi muito porque ele teve um início muito bom no Santa Cruz. Aí eu acho que a turma ficou com aquele pé atrás de dizer, olha, ele não é isso tudo. Talvez não seja isso tudo que se projetou lá no Santa Cruz, nos primeiros jogos. Ele teve um jogo contra o América Mineiro que ele fechou o gol pela Copa do Brasil, lá no Estádio Independência. Mas se você coloca uma régua de Série C, acaba sendo um goleiro, na verdade, que aparenta ser muito seguro para a competição. E a partida de Michael hoje foi uma partida, para mim, excelente. E o Náutico teve essa oportunidade, agora voltando de fato ali, metade do primeiro tempo, 20 minutos mais ou menos, o Náutico teve essa oportunidade, que se o Náutico consegue esse gol, veja como o futebol é detalhe, né? Apesar que o Botafogo também teve suas chances, mas se o Náutico consegue esse gol ali no início do primeiro tempo, início do trabalho, eu acho que o jogo teria sido outro, tá? Você consegue enxergar mais o que o Náutico está conseguindo colocar de bom na partida e acaba ocultando um pouco ali as falhas, como eu disse, né? O toque de bola muito falho, alguns jogadores muito abaixo, como eu citei, o Aureli, o Arnaldo, tiveram outras peças também que não conseguiram se sobressair. O próprio Patrick Alain, né? Fez uma partida hoje muito apática, muito aquém. Mas aí o primeiro tempo acaba se desenvolvendo. A reta final do primeiro tempo foi toda do Botafogo, e aí foi o que deu
uma visão mais negativa para esse primeiro tempo do Náutico. Eu acho até uma pena, porque eu acho que o Náutico projetou um primeiro tempo muito brigado. Só teve uma chance clara de gol, mas era um primeiro tempo que, ao meu ver, estava sendo positivo, mas ficou muito manchado com a reta final. Acho que a reta final, o Náutico acabou concentrando as principais falhas de transição e defensiva na reta final nos últimos lances. Tá? A gente teve um lance que o Mastro tomou o cartão amarelo, um zagueiro que teve seus problemas no jogo de hoje, mas eu acho que como característica vai ajudar muito na competição, não só ele como o Carlinhos. Eu acho que o Náutico hoje apresenta uma dupla de zaga muito, muito veloz, tá? Com certa fisicalidade. Eu acho que esse é o perfil da competição. Acho que o Náutico se perdeu aí nos últimos anos com muito zagueiro experiente, já perto de fim de carreira, com alguns problemas na recuperação de bola. E esses dois zagueiros, eu acho que o Náutico tende a encaixar bem essa zaga com o passar dos jogos. Mas no jogo de hoje, eu acho que o Mastro, ele sentiu um pouco ali a estreia, um pouco nervoso, e em algumas jogadas ele acabou não se saindo tão bem. Ali já na reta do final do primeiro tempo, teve um lance que ele acabou tomando cartão amarelo, né? Ele chega ali junto, numa bola que ia sobrando, ele vai para matar a mesma jogada. Não foi muito culpa dele. O Igor Pereira tinha perdido no corpo uma jogada antes, né? um movimento antes, na verdade, e ele acabou precisando cometer a falta. Mas 5 minutos depois, aí sim veio uma falha dele, ele tenta sair para dar um combate, ele não consegue chegar a tempo, e aí o Botafogo tem sua melhor chance, né, já nos últimos momentos do primeiro tempo, que, se não me engano, é esse ponto esquerdo que deu muito trabalho ao Náutico. Qual é o nome dele mesmo? Jogou no Remo? Rodrigo Alves. Rodrigo Alves. Aí o Rodrigo Alves foi ele, né, que teve aquela última chance já no final do primeiro tempo, né? Ele acabou chutando não com tanta força e não tão colocado. O Mundial acabou defendendo, mas foi uma chance clara de gol ali para o Botafogo, né? Tava bom para ele finalizar ali, ele acabou chutando meio que em cima ali do Muriel. Rodrigo Alves, é? Isso, Rodrigo Alves. Rodrigo Alves, meu amigo, esse cara, assim, ele perturbou a defesa do Náutico de uma forma absurda hoje. Engraçado que no começo do jogo eu tava achando ele até um pouco rochinchudo, assim. Eu disse, pô, esse cara não vai dar tanto trabalho não, mas parece ser o padrão mesmo dele ali, porque o que ele correu na partida de hoje, ele acabou com o Arnaldo, sabe? E deu muita dificuldade para o João Maestro também. E foi durante o jogo inteiro essa velocidade ali pelo lado esquerdo de ataque do Botafogo, lado direito do Náutico. E aí no segundo tempo o Náutico acaba fazendo algumas mudanças já no início, né? Acabou sacando o Marco Antônio. Eu acho que o outro que saiu foi o Patrick Alain, tá? Ele entra com o Caio Vitor no lugar do Patrick Alain. E no lugar do Marco Antônio, não estou lembrado quem foi agora, no lugar do Marco Antônio. Quem entrou no lugar do Marco Antônio, Fábio? Conferir ali aqui no intervalo. Ele entrou com o Caio Vitor. Acho que é Hélio Borges, né? Eu acho que foi o Hélio Borges. Isso, Hélio Borges. Pronto. Então, o Náutico entrou com o Hélio Borges e com o Caio Vitor, e, na minha opinião, já expressando o que será o time do Hélio, tá? Eu acho que para o primeiro tempo ele procurou mais combater, tá? Botar jogadores de força física para poder combater esse jogo ali no meio campo, como o Auremi, como o Igor Pereira. E no segundo tempo ele já tentou promover um desenho parecido com o que ele vai tentar aplicar nesse time do Náutico. Aí ele bota um Hélio Borges, que você já vai para 3 atacantes, né? O Hélio Borges jogando pela direita, Paulo Sérgio centralizado, Vinícius pela esquerda, e aí esse homem de criação acabar sendo o Caio Vitor, que ele substituiu o Patrick Alain. O Náutico começa, talvez, o seu melhor momento no jogo, ali com os 5, 7 minutos do segundo tempo. Primeiro, em 2 boas jogadas do Caio Vitor. Eu acho que uma delas, o Caio Vitor tem uma chance clara de gol ali, na entrada da área, a bola sobra para ele, mas ele acaba dando um isolado, acaba chutando por cima. Depois, uma outra jogada do Caio Vitor, que tem uma boa finalização do Luiz Paulo, tá? O Luiz Paulo chega de surpresa ali. Tinha algumas opções de toque, mas ele prefere finalizar. Eu acho que foi uma
tomada de decisão interessante, porque o time também não pode ficar sempre escolhendo passe. Eu acho que tem que chutar no gol e ele chuta, a bola passa ali à esquerda do Michael, tá? E o Náutico continua fazendo ali uma produção interessante nesse momento, né? O Luiz Paulo muito bem, o Caio Vitor tentando as jogadas. O Caio Vitor teve um bom lance que ele chutou de canhota de fora da área, ele ficou meio enrolado ali, né? Tentando encontrar a perna esquerda, ele que é destro, né? Mas mesmo assim acabou sendo uma boa finalização, tá? A bola também passa ali à esquerda do Michael. E o Náutico estava num bom momento até ali 25, 30 minutos do segundo tempo, quando aí o Náutico dá uma queda muito grande, tá? O Náutico precisa fazer algumas alterações, o Náutico mexe nas duas laterais, o Arnaldo sai para a entrada do Cauã Maranhão. Arnaldo que não estava bem, não fazia um bom jogo, mas aí o Cauã Maranhão acaba derrubando ali o lado direito do Náutico, tá? Eu acho que vale o registro, que estava entrando improvisado, um jogador da base, que já vem tentando colaborar em várias outras posições, que não a dele de origem, e dessa vez se colocou à disposição ali, né, para poder entrar na lateral direita. O Náutico estava com o Marcos Ítalo vetado para a partida. Foi uma necessidade, mas entrou muito mal, tá? Muito mal. Ele já de início, ele cobra 2 bolas paradas, praticamente bolas rasteiras, tá? Dando contra-ataque para o time do Botafogo. Foi um escanteio e depois uma falta. E depois ele começou a errar praticamente todas as jogadas. Ou ele não estava no local lá para poder dar cobertura. Tem uma jogada que o Vinícius tem que sair da ponta esquerda, correndo ali no puro esforço para poder fazer uma cobertura lá no campo defensivo direito do Náutico, tentando fazer a cobertura do que deveria ser o Cauã Maranhão, ou o Hélio Borges, né, que estava ali jogando pelo lado direito também, mas foi o Vinícius que teve que vir fazer essa cobertura. E essa quantidade de erros, tanto no toque de bola do Cauã Maranhão, quanto na antecipação, ele estava errando todas as antecipações, deixou um corredor muito disponível para o time do Botafogo, né? O Rodrigo Alves, ele era sempre perigoso ali naquela posição, né? Então, o Náutico, ele perdeu a capacidade de tentar manter aquele momento bom que se deu no início do segundo tempo para poder tentar levar, continuar produzindo e conseguir chegar ao gol. Ele vai ter algumas chances esporádicas de gol nessa reta final, mas aí já muito desconexo do propósito, tá? Do que ele estava fazendo já no início do segundo tempo, com peças decaindo demais, tá? Aí a parte física também desmorona, o Botafogo faz substituições, consegue continuar brigando ali pela partida e acaba o jogo 0-0, né? A torcida deu aquela boa vaiada, o Náutico faz o primeiro ponto, mas 2 jogos, né? 1 ponto, é muito pouco, né? Para o início de Série C do Náutico. Muito bem, Atsildo. Já trouxe aí a visão do Timbu. A gente vai continuar falando mais desse jogo. Só ler alguns comentários aqui. O José Marcos, que é de Pilar, aqui na Paraíba, fala que é belo, tá por aqui. Valeu, José Marcos. O Flávio Meira fala que o medo de perder tirou a vontade de ganhar. 2 times medrosos. Jogo chato. O Ramon Cerqueira fala... Um maço de derby para o nosso amigo Atos. Forças. Já tá aí, né, Atsildo? O Pablo Daniel. Atos Rildo, showman do 45 minutos. Rodrigo Breckenfeld, companheiro de firma aqui em João Pessoa, que é torcedor do Náutico, tá? Rodrigo que sempre acompanha aqui os conteúdos do 45. Valeu, Rodrigão. O Givanilson Prats tá por aqui também. O Dênio Paixão fala que o time do Náutico melhorou muito, porém a decisão da contratação de Hélio dos Anjos deveria ter ocorrido há 4 meses atrás. Acredito na classificação, porém se der errado a culpa será da presidência e do Granja. Deveria ter contratado talvez quando acabar o Pernambucano, né? Assim, que talvez fosse o momento, né? Também por aqui o Ferreira, ele falou que o Náutico amassou, mas não fez o gol. E o Vinícius Mangueira, que é torcedor do Belo, ele fala que o Zago errou em não colocar o Denilson, né, que é o outro centroavante. Aproveitar para trazer um pouco da visão do Botafogo, né? Botafogo nos 2 jogos da Série C foi um time reativo, né? Foi um time que quis jogar em transição, a bola ficou com o adversário
Só que nesse jogo contra o Náutico, o Botafogo errou demais, assim. É um time que briga muito, né? Um time físico, que para a Série C é muito interessante. Mas eu achei um Botafogo que não conseguiu dar muita sequência jogadas ali quando tinha a bola. Até teve ali aquela chance com o Rodrigo Alves, né? Um bom contra-ataque. Mas eu achei que o Botafogo fica pouco demais com a bola, tá? Assim, ficou pouco contra o Confiança. Mas quando ficou, foi mais assertivo, né? Mais eficiente. Enfim, mas hoje conseguiu fazer pouca coisa, assim. É um Náutico que tem deficiências na marcação, né? O Botafogo não aproveitou as costas da defesa, por exemplo, né? Do Náutico. Botafogo faltou ali um pouquinho mais de aproximação dos volantes também. Acho que o Botafogo, quando atacava ali, ia com poucos jogadores. Assim, o ponto pro Botafogo é valioso, né? 4 pontos em 2 jogos. Mas assim, a atuação hoje até acho que defensivamente melhorou um pouco em relação ao jogo do Confiança. O Michael, por exemplo, trabalhou menos nesse jogo. Eu acho que o Botafogo teve recortes do jogo que ele conseguiu anular melhor o Náutico, que foi na parte final do primeiro tempo e na parte final do jogo. Eu acho que o Botafogo sofreu menos, né? Acho que teve um recorte ali interessante na sua estratégia, né? Que tudo bem você ser reativo, mas também não dá para sofrer tanto como sofreu no início do segundo tempo, ali também no início do jogo, né? Mas conseguiu ali, em termos defensivos, até acho que houve alguma evolução, mas ofensivamente mal, né? Eu acho que o Zago errou. O Vinícius Mangueira fala. Ele tirou o Dourado, né, que é um centroavante, e aí ele foi improvisar pontas de centroavante, assim, aí já não fez muito sentido, pelo menos para mim. Ficou primeiro o Guilherme Santos, que depois saiu, e aí depois o Rodrigo Alves, né, foi o jogador que ficou ali mais centralizado, mas o Rodrigo Alves, ele errou muito, né, inclusive é o jogador que a torcida mais criticou no jogo de hoje, porque apesar dele ter participado muito, né, ele teve muita bola e sempre errava, né? Ele errou demais hoje, assim. Ou foi fominha demais, era um lance que era para ter tocado, ele quis seguir, enfim, ou errou mesmo ali detalhes técnicos mesmo da jogada. Então foi um jogador que irritou bastante. Inclusive, na minha visão, era para ter saído ali do setor ofensivo ali. Ele e o Honório foram os que ficaram até o final. Acho que o Rodrigo Alves poderia ter saído antes e o Guilherme Santos ter sido mantido no jogo, né? Que foi quem saiu aos 20 minutos. Também não gostei não. E poderia ter colocado o Denilson, né? Que é um jogador realmente ali centroavante mesmo. Tudo bem que o Botafogo já estava ali mais satisfeito com o empate naquele recorte do jogo. Quando fez as substituições na metade do segundo tempo, mas eu acho que o Zago também eu não gostei não dessa alteração, assim. E acho que o Botafogo defensivamente tem que melhorar também, tá? Apesar de ter conseguido marcar melhor em determinados momentos do jogo, acho que os laterais são muito vulneráveis, né? Tudo bem que o Botafogo deu azar que os dois laterais, Adilson, que o Botafogo contratou para serem titulares, ainda não estão bem fisicamente, né? Que é o Sid Clay, aquele ex-Corinthians, Atlético Paranaense, e o Diego Ferreira, que você conhece bem, jogou no Náutico. Eram os laterais que, em tese, eram para ser os titulares. E aí, nenhum dos dois fisicamente estão aptos. E aí, o Botafogo está jogando com laterais ali que, em tese, chegaram para ser reservas. Eu acho que são duas peças ali que até brigam muito e tal, mas eu acho que são vulneráveis, sobretudo o Lucas Lopes, né? Que é o lateral ali pelo lado direito. Então, acho que tem essa... o Botafogo tem essa preocupação aí para a sequência, né? E também marcar um pouquinho melhor ali na segunda linha. Eu acho que a última linha, até os zagueiros até estão bem nos dois jogos. Os zagueiros, tanto o Renier como o Marcelo Augusto, mas ali o Botafogo às vezes dá muito mole ali. A dupla de volantes, às vezes, eles são facilmente batidos, né, pelo setor ofensivo do time adversário. Isso me preocupou nos dois jogos. Então acho que o Botafogo vai ter que melhorar tanto a situação dos laterais, que eu acho que são vulneráveis e também não conseguem agregar tanto ofensivamente. E essa marcação no meio de campo, sobretudo dos volantes, em muitos trechos, recortes do jogo, também fica um pouco complicada, assim. E hoje eu acho que o time errou demais, muito erro de passe. A transição que deu certo contra o Confiança, hoje quase nenhum lance o Botafogo conseguiu de fato assustar, né? Assim, ali no final do primeiro tempo foi mais perigoso, mas depois no segundo tempo até teve chance, né? Aquele final de jogo, se o Botafogo fosse mais assertivo, poderia ter... Eu senti o Náutico ali meio sem pernas, até um pouco mais nervoso naquele final do jogo.
E o Botafogo não conseguiu aproveitar aquele momento ali, errou demais, né? Quando tinha um contra-ataque ali, o Luiz Miguel que entrou também errou muito. E aí o jogo acabou 0 a 0, que no final das contas eu acho que foi um placar justo. Eu acho que até se tivesse a famosa justiça no futebol, né? O time que criou mais ter a vitória seria o Náutico, mas o Náutico também, no seu estilo de jogo hoje, também errou muito, né? Eu acho que foram Não, dois times que erraram muito. O Botafogo, na sua transição, errou demais na transição, e o Náutico ali por jogar em casa, né, por ter mais a bola, também errou muito, né? Então acho que eu foram acho dois que o times empate, que... eu acho que o empate foi justo, Fábio. Essa questão de jogo melhor é só assim. teve mais volume, né? Não, é aquela. Você é obrigado a dizer dos dois quem jogou um pouquinho melhor. Beleza. Eu acho que o jogo do Náutico ele teve O Náutico foi uma mais perto chance do a gol, mais. talvez, né? Eu acho que isso mais Mas, perto do assim, gol mas no geral era jogo para empate. é isso. Bom, vamos continuar falando aqui. Você falou da alteração do Hélio dos Anjos no segundo tempo, né? Que ele já foi ali para um esquema no tradicional 4-3-3. Deve ser isso, né? A partir de agora, eu acho que Hélio dos Anjos não vai inventar muito, não, né? Fábio, ele para esse jogo, seguindo essa filosofia dele de que ia ter cuidado de não querer mudar tudo, eu acho que o Hélio pensa o seguinte, pô, o meu futebol ele tem uma intensidade maior, mas até pelo time estar numa rotação mais abaixo, algo constatado por ele na sua apresentação, ele pensou, pô, se eu chego aqui aplicando tudo que eu quero, pode ser que esse time com 30 minutos do primeiro tempo fique pregado até o final do jogo. Então eu vou dar uma segurada, eu vou colocar uma fisicalidade maior em campo, vou colocar jogadores, isso no pensamento dele, né? Vou colocar jogadores que briguem mais pela bola, para poder ver como é que vai acontecer esse primeiro tempo, ver como vai ser, e tentar entender o que vai ser esse Náutico, tá? E no segundo tempo, caso o Náutico não consiga o resultado, aí eu vou mais no meu estilo, colocando 3 atacantes, tentando aumentar essa linha. Vai ficar um time mais exposto, mas um time que vai procurar o gol. Foi isso que eu enxerguei do que Hélio propôs para o jogo, tá? Tanto primeira etapa quanto segunda etapa. Qual, para mim, foi problema, sim, claro, mas eu acho que, na verdade, diagnóstico, que vai ajudar muito o Hélio dos Anjos já no primeiro tempo. O Auremir é um jogador muito abaixo. Muito abaixo. Na minha opinião, é assim, ele não tem condição de ser titular do Náutico hoje. É um jogador que a torcida já vinha constatando que ele estava se apresentando mal fisicamente, tá? Eu estava dando desconto para ele porque o time que o Marcos Santos estava colocando em campo está deixando os jogadores do meio campo muito vulneráveis. Primeiro, você estava jogando com 2 jogadores no meio campo. É difícil você jogar meio campo hoje tão disputado, você jogar apenas com 2 jogadores. É um problema jogar com 3, quanto mais com 2. E eu estava dando esse desconto. Mas na partida de hoje, era uma partida para o Auremir aparecer. O meio campo estava muito povoado. O Náutico tinha o Marco Antônio, o Náutico tinha o Igor Pereira jogando no setor. Não vou nem considerar aqui o Patrick Alain, apesar de ser um meio campista também. Mas o Náutico tinha jogadores. O Náutico tinha os laterais que acabavam centralizando um pouco. O Luiz Paulo, às vezes, ocupa ali parte do meio campo também. Ele se faz presente. Então, tinha um povoamento que o Auremir precisa ser o chefe, digamos assim, desse meio campo. De saber coordenar as jogadas e entender que o meio campo ali tem que ser dele. Ele foi contratado para isso. Essa é a característica dele. Mas ele não apresenta. Não apresenta. Lá nos primeiros jogos, quando ele chegou no Náutico, ele apresentava isso. Você via até assim, indícios de jogadores, de um jogador de um nível acima. De um jogador que já pisou no Série A, como ele já jogou a Série A pelo Cuiabá. E agora nada disso aparece mais. É um jogador que ele é altamente disperso, tá? Ele, quando a bola chega no pé dele, que é o momento que ele pode mais aparecer, ele com muita lentidão para poder rodar essa bola, até em pequenas decisões muito sutis de um jogo assim, para qual zagueiro você vai tocar a bola, se você vai jogar direto para o lateral, ou se você vai tentar ser um pouco mais vertical, já jogar para um meio campista que esteja à sua frente. Até nisso ali você vê que tem uma jogada melhor, ele toma uma decisão para uma jogada mais burocrática. E também, assim, muito lento. Pô, teve uma bola já no final do primeiro tempo, que a bola fica meio que viva ali no meio campo. O jogador do campo inteiro, assim, dos dois times, o jogador que estava mais próximo à bola era ele.
E ele vai numa lentidão, trotando para essa bola, que no final acaba precisando disputar a bola num carrinho. Assim, que para mim ali foi a gota d'água que Alemir, ele, nesse momento, ele não tem como colaborar muito, sabe? Então, eu acho que isso o Hélio dos Anjos já conseguiu observar. E nesse jogo, o Igor Pereira, que era um jogador que a gente já cobrava que viesse jogar, ter mais oportunidades, e ele ter sido titular hoje, já, na verdade, é um indício que ele vai acabar roubando a posição. Apesar dos dois terem jogado junto hoje, ele vai acabar roubando a posição do Alemir. Tá? Pô, teve 2 lances do Igor Pereira que ele conseguiu recuperar nas jogadas, um, inclusive, em cima do Rodrigo Alves. Acho que foi o único jogador que conseguiu, de fato, ganhar uma disputa por Rodrigo Alves, tá? Eu sei que na visão do torcedor do Botafogo ficou, como ele participou muito do jogo, ficou o lance que ele errou, de fato, veja. Senão aqui ele teria sido o melhor jogador da partida, se ele tivesse conseguido ser mais enfático ali nas finalizações. Ele perdeu um gol claro no final do primeiro tempo. Mas para o torcedor adversário, que na verdade acha até bom, né, que ele finalize mal no fim da jogada, e vai ficar muito aquele volume que ele aplicou em cima de você. E de fato o Rodrigo Alves teve esse volume muito grande. E o único jogador que conseguiu se recuperar bem em uma jogada do Rodrigo Alves foi o Igor Pereira. Porque o Arnaldo estava ficando vendido em todos os lances. O Mastro, em 2 oportunidades, perdeu. Tá? Chamei a atenção aqui. Uma delas foi até cartão amarelo. E o Alemir teve uma jogada que ele estava mano a mano, que ele meio que deu ali o corredor lateral para o Rodrigo Alves, como quem diz, olha, se tu for para o corredor lateral, eu vou conseguir chegar na disputa. E de fato chegou, tá? O Rodrigo Alves toma uma opção para ir para a linha de fundo e ele chega dividindo, a bola de escanteio, mas demonstra que tem uma capacidade física de ter uma recuperação numa jogada nas suas costas. E no segundo tempo teve uma outra chance também, que foi uma bola espetada ali pelo lado direito de ataque do Botafogo, aonde o jogador ia adentrar a área, que, meu amigo, se fosse Auremir, esqueça. O jogador do Botafogo ia assim, de cara pro gol, podendo dar um toque voltando ou finalizar. E o Auremir foi para a disputa de bola, foi para o carrinho dentro da área, jogou essa bola ali. Acho que acabou sendo escanteio novamente também. Mas é um jogador físico que, se tiver uma bola onde ele precisa fazer uma recuperação, que o time tome uma bola nas costas, ele vai ter a chance de se recuperar. O Auremir não vai conseguir fazer isso. Então, é um jogador que vai te entregar uma fisicalidade, uma velocidade acima da média, tá? Então, eu acho que com o tempo o Hélio dos Anjos vai preferir o Igor Pereira ao invés do Auremir. E no segundo tempo, aí foi aquilo que a gente estava desenhando, Fábio. Ele já bota um modelo mais parecido do que ele quer aplicar. Ele acabou que sofreu muito, né, por causa das substituições, jogadores que entraram muito mal, o time acabou cansando, então ele só conseguiu ter mais ou menos o que ele pretende fazer no Náutico durante uns 20, 25 minutos ali do segundo tempo, mas com certeza ele deve ter ficado bastante decepcionado de não ter conseguido levar isso até o final do jogo, né, para poder ter conseguido um pouco mais de produção, uma chance ou 2, quem sabe, mais ali, também na ajuda do abafa final, que não aconteceu, para poder conseguir chegar ao gol da vitória. Eu acho que isso aí deve ter decepcionado ele. Mas, repito, ainda acho um ponto de partida interessante. Tá? Muito bem. Eu achei o Náutico com mais intensidade mesmo, né? Isso até acabou atrapalhando o time, tanto na reta final do primeiro tempo, como no segundo tempo, né? Eu acho que os jogadores quiseram manter ali uma intensidade ali mais alta do que o normal. E aí os recortes dos momentos, né, do jogo que o Náutico mais caiu, acho que foi no final do primeiro tempo e no final do jogo, né? Ali nos 10, 15 minutos finais. Eu acho que foi muito por ter tentado começar tanto o jogo como o segundo tempo ali de uma forma mais intensa, né, para buscar o primeiro gol. E aí o time ficou mais vulnerável, né? Porque o Náutico, pelo menos, né, com o Marquinhos Santos, não era tão intenso assim, né? Ô, Fábio, o Ferreira, consultor imobiliário, sempre muito presente lá no TimbuCast e aqui também no 45, ele está perguntando sobre o Marco Antônio. Veja, eu até vi alguns comentários aqui, alguém chegou a citar que gostou da partida do Marco Antônio. Veja, pelo que ele entregou, eu não gostei, tá? Mas é um não gostar
entendendo que ele tentou fazer o que o Hélio pediu. Eu acho que isso é um pouco interessante. Por exemplo, vou tentar comparar com outro jogador. O Patrick Alan também não foi bem na partida. Mas o Patrick Alan, ele estava meio que na dele. Ele deveria ter produzido mais. Eu acho muito mais preocupante a partida do Patrick Alan do que a do Marco Antônio. Primeiro porque o Marco Antônio é um reserva que o Hélio traz e recoloca no time. E ele já tinha sido muito claro no que ele queria no uso do Marco Antônio. Um cara que vai ser um volante, mas vai ter que fazer o corredor direito. Ele até disse que lá no CRB ajudou muito nesse posicionamento. E o Marco Antônio, em outrora, já fez isso de uma forma mais satisfatória. Eu acho que preocupa muito nele, fazendo esse tipo de movimentação, porque ele vai ter muita linha de fundo, né? A questão do cruzamento. Eu acho que passa despercebido, mas Marco Antônio é muito errático no cruzamento. Se você for olhar, o nível de aproveitamento do cruzamento dele é muito baixo. Acho que ele tem que melhorar muito nisso aí para poder ele fazer esse tipo de posicionamento, jogar dessa forma. Mas, a grosso modo, mesmo não desempenhando com eficácia, eu consegui enxergar o Marco Antônio fazendo o que o Hélio queria. Acho que, pelo menos, assim, sendo um pouco fire aqui, ajudando um pouco o jogador, eu acho que isso é algo interessante. Agora, na produção final do que de fato foi a partida, ele não foi uma partida tão boa. Por exemplo, quando chegar o Campinho aqui, ele me leva um laranja, sabe? Não jogou bem, mas pelo menos ele estava muito claro qual era a função dele em campo e correspondendo ao que o Hélio precisa que ele faça. Muito bem, vamos para o Campinho. Mas antes do Campinho, Alan Roberto, tem um superchat aqui do Setor Azul 16, que é torcedor do Retrô, né? É um dos poucos, né? Ele fala aqui, bem amigos, o Retrô perdeu para a Ponte Preta, mas o time jogou bem, só que erramos muito a finalização das jogadas, mas seguimos em busca da primeira vitória. Isso foi 1-0, né? No mesmo horário de Náutico e Botafogo, tivemos Ponte Preta e Retrô em Campinas, e a Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0. O Retrô, que na estreia havia empatado sem gols, né, com a Tombense, perdeu aí o seu segundo jogo. Bom, vamos para as análises. Muriel trabalhou pouco, né? Teve no primeiro tempo ali. Eu vou deixar o Muriel com o amarelo, mas assim, sendo bonzinho com ele, até porque tem uma pegada um pouco mais rigorosa aqui no Campinho. E eu acho que o Muriel ele tem que demonstrar uma certa segurança ali no gol do Náutico, tá? E eu acho que ele não demonstrou isso na partida de hoje, principalmente com a bola no pé, tá? Tomando algumas decisões erradas, entregando algumas vezes a bola no... Os dois times, na verdade, acabaram fazendo isso, tá? Acabaram entregando muitas vezes a bola no pé do adversário ali na saída de bola. Teve uma saída do gol também um pouco trabalhada dele. Não sei. Os dois times também tentaram pressionar muito, né? A saída de bola, né? E aí os times. Mas eu espero uma segurança maior, uma postura. Eu estou avaliando aqui mais postura, tá? Ele não falhou em nenhum. O jogo foi 0-0, inclusive. Mas acho que a postura, assim, eu espero de um jogador de maior confiança. Tô deixando o amarelo com ele aqui, mas acho que ele precisa mudar um pouco essa postura e na jogada ser um pouco mais seguro. Bom, o Pablo Daniel falou que o Muriel demonstra insegurança porque não confia na defesa. Você acha que é isso? Não sei. Inclusive, assim, eu acho que ele tá com a melhor dupla de zaga que ele possa ter, tá? Não acho que foi o caso, não. Eu acho que hoje ele um pouco se perdeu ali na partida. Não conseguiu construir essa postura mais segura ali debaixo das traves do Náutico, sabe? Eu acho que é algo que a gente aposta muito que o Muriel possa entregar, e na partida de hoje eu não senti essa segurança. Muito bem. Vamos para a defesa com o Maestro e com o Carlinhos. O Marco Pinto falou que a defesa jogou bem. E aí, a dupla de zaga foi bem? Veja só. Primeiro, eu quero fazer, tirando a avaliação do jogo, tá? Eu gostei muito das características apresentadas pela dupla de zaga. São jogadores velozes, são jogadores que têm uma capacidade física, tá? Eu acho que é o perfil correto para a competição. Tende a ser a melhor dupla de zaga que o Náutico já teve em alguns anos. Eu estou fazendo essa aposta, tá? E eu acho que essa dupla de zaga vai se consolidar muito ainda na competição pelo Náutico. Agora, eu tenho que fazer a avaliação
do que foi apresentado hoje. Tá? Apesar de gostar das características do jogador, hoje o João Macho teve alguns problemas. Tá? Ele errou bastante, né? Eu já citei no primeiro tempo uma bola que ele precisou sair e fazer um combate ali e acabou tomando o cartão amarelo, tá? 3 minutos depois, 4 minutos depois, foi a grande jogada do time do Botafogo no primeiro tempo. Foi uma bola que nem no replay mostra direito, só mostra ele indo para um carrinho com o jogador do Botafogo e ficando vendido no lance. E o Rodrigo Alves aparecendo ali, entrando dentro da área, sozinho com a bola. E também no segundo tempo teve um lance ali que ele ficou meio perdido, perdendo ali a noção de onde a bola estava. Eu dou todos os descontos porque eu gostei da característica do jogador, tá? Mas para o que ele acabou apresentando no final, eu vou deixar um laranja com ele. Ele acabou errando ali algumas jogadas, diferente do Carlinhos. O Carlinhos dou todo o destaque também para as características dele, mas para mim foi muito mais assertivo, tá? Eu acho que... Eu lembro de um lance assim que o Carlinhos ele errou na saída de bola. Eu não sei se ele se afobou e jogou a bola para fora ou se ele deixou a bola... Não dominou certo, a bola saiu pela lateral. Foi alguma coisa assim. Na verdade, a única mácula que eu tenho ao jogo do Carlinhos, gostei bastante do jogo do Carlinhos, tá? Vou colocar um verde musgo, Fábio, só porque eu sou muito rigoroso mesmo. Mas foi uma boa partida do Carlinhos. Tudo bem, vamos para as laterais. Arnaldo. Veja, eu vi aqui, deixa eu ver se eu acho, alguém aqui elogiou a partida do Arnaldo. Não vou achar aqui, mas alguém aqui tinha acabado de elogiar a partida do Arnaldo. Não gostei, tá? Não gostei. Eu acho que ele tinha toda a liberdade, até porque no primeiro tempo o Náutico fazia uma recomposição de saída com 3 jogadores. Por vezes era o Igor Pereira, por vezes era o Auremi, para dar profundidade aos laterais. E o Arnaldo, assim, com muita dificuldade de conseguir entender espacialmente assim onde estava cada jogador em campo, onde poderia se abrir uma brecha de ultrapassagem. Só teve uma jogada que ele conseguiu chegar na linha de fundo de forma a aproveitar um cruzamento. Eu acho que daria, pela liberdade que ele teria que produzir isso numa escala muito maior, tá? Com certa limitação na hora de, quando está com a bola no pé, para dar uma dinâmica maior, procurar o jogador já para poder começar a rodar essa bola, sabe? Eu acho que quando a bola para no pé do Arnaldo, isso não é um problema não só do Arnaldo, tá? É de vários jogadores do Náutico. Eles percebem que está fechado aquele lado do campo e meio que eles vão forçar uma jogada ou eles vão meio que ficar cabisbaixo. Uma questão de sentimento mesmo ali. Eles se frustram com a jogada e meio que aceitam, sabe? Em vez de ter uma dinâmica maior, de já rodar essa bola, jogar para o lado esquerdo, ver se uma movimentação começa a abrir espaço, sabe? Eu acho que o Náutico, nesse ponto, ele é muito... Acaba ficando um time muito inerte em campo, sabe? Sem movimentações. Não gostei, tá? Não gostei da partida do Arnaldo. Vou deixar ele com laranja, tá? Mas para mim tá escapando assim... Não. Eu vou rever, assim. Eu não tenho como deixar de dar vermelho para Arnaldo, porque agora eu me lembrei da parte defensiva dele. Ele ficou vendido com o Rodrigo Alves o jogo todo. É vermelho para Arnaldo. Não tem como não. Na parte ofensiva, decepcionante. E na parte defensiva, era um Deus nos acuda. Então, vermelho aí pro Arnaldo. O Maestro foi o laranja, né? Isso, o Maestro foi laranja. Esse lado direito do Náutico, assim, foi tenso. O Rodrigo Alves fez um salcedo aí. Cadê o Buiú? Machucou, eu nem sei o motivo, tá, Fábio? Foi uma surpresa para mim. Pouco antes da partida, eu ainda tentei ver no perfil oficial do clube, para ver se tinha uma daquelas notinhas do porquê ele não estava relacionado com o jogo. Não achei, acabou que eu não acompanhei durante o jogo. Nenhuma informação a mais. Muito bem. Já o Luiz Paulo, um dos destaques, né, hoje do Náutico. O nosso telespectador aqui, o EW, que tinha destacado o Arnaldo, ele disse que trocou pelo Luiz Paulo. Acho que faz todo sentido, tá? O Luiz Paulo, para mim, foi o melhor jogador do Náutico em campo, tá? Então pode colocar ali um verde ali, o verde Paulo Sérgio ali para o Luiz Paulo.
pouco xará ali do Paulo Sérgio, no sobrenome. Assim, o Luiz Paulo foi o melhor jogador no Náutico, muito por causa do segundo tempo. O segundo tempo dele foi muito intenso. As jogadas de gol que o Náutico teve vieram do pé dele. Duas muito claras, assim. Uma que ele adentra ali pelo bico da grande área e dá uma boa finalização. A bola passa pelo lado esquerdo do gol do Michael. E um outro lance, o Michael defende e a bola sobra para o Caio Vitor, né? O Caio Vitor tem uma chance clara, muito parecida com a oportunidade que o Rodrigo Alves tem no final do primeiro tempo, pelo Botafogo. E assim como o Rodrigo Alves, ele acaba desperdiçando. Mas no caso do Caio Vitor, chutou por cima, né? E o Náutico caiu demais quando o Arnaldo foi substituído. Eu não teria feito essa substituição. O Luiz Paulo não é um jogador para jogar 90 minutos, tá? Geralmente, ele decai fisicamente no final das partidas, mas eu fiquei com a impressão de que foi uma substituição que já tinha sido acertada de forma prévia. O Hélio ali, junto com sua equipe, eu acho que já tinha desenhado essa substituição acontecendo no segundo tempo. Ou os dados ali de intensidade do jogador, da quantidade de quilômetros que ele correu, por questão ali da ciência, o Hélio usa muito isso junto com o seu filho, deu um feedback ali que justificou a substituição. Mas eu não teria substituído porque era o melhor jogador do Náutico na partida e ainda mais eu tive essa opinião de não fazer substituição quando eu vi o Luiz Paulo saindo, porque o Luiz Paulo estava com uma cara boa saindo, tá? Ele correu para a linha lateral para poder o seu companheiro de equipe entrar. Geralmente o Luiz Paulo sai numa maca, sai extenuado e, pelo menos, na aparência dele não demonstrava esse extremo cansaço, que eu acho que a única maneira de justificar, na verdade, a saída dele seria ele não estar se aguentando em campo, porque eu não posso tirar o melhor jogador da partida, tá? E acabou que entrou o Igor Fernandes, que é outro nível de jogador, está muito abaixo do Luiz Paulo, não tem essa aptidão ofensiva e acabou com as jogadas de ataque pelo lado esquerdo do Náutico. Também não entendi, viu? Porque o Luiz Paulo saiu, o Náutico foi caindo de rendimento, né? No jogo, perdeu muita força ofensiva ali pelo lado esquerdo. Ainda bem, né, que ele saiu. Bom, vamos pro meio de campo. Auremir, você já falou bastante, né? O Auremir, para mim, é o vermelho, é o pior em campo, junto com o Arnaldo ali, são os piores em campo. Acho que, daqui a pouco eu vou falar do Paulo Maranhão, mas eu acho que os três, na verdade, que foram piores em campo. O Auremir, fora de forma, lerdo, lento, displicente, não é o jogador que o Náutico contratou, o Náutico esperava quando contratou, e até o jogador que atuou nos primeiros jogos do Náutico. Para mim, assim, e olha que quem está falando é um dos menos críticos ao Auremir, tá? A torcida já perdeu paciência com o Auremir já faz muito tempo. Eu dei descontos, eu até comentei aqui que, pela forma que o Marquinhos estava jogando, eu estava dando desconto para ele. Mas a partir de hoje, para mim, foi muito abaixo, muito abaixo. Eu acho que ele não pode mais jogar de titular. E eu acho que não vai acabar não jogando. Eu conheço o Hélio dos Anjos, ele preza muito. É só comparar com o Igor Pereira. Eu já expliquei aqui. A capacidade física, a capacidade de recuperação nas jogadas, tudo que te entrega o Igor Pereira, o Auremir não entrega. E se o Auremir teria que compensar com uma parte ofensiva, de saída de bola, de toque de bola, de início de armação de jogo, para poder, de alguma forma, compensar essa parte defensiva. E ele não fez nada disso também. Então, para mim, é o perde-perde o futebol de Auremir, tá? Então, o vermelho aí para ele. E para o Igor Pereira, já falei muito do Igor Pereira, gostei muito da partida do Igor Pereira. Vou colocar um verde musgo para o Igor Pereira, mais pelo rigor aqui do que qualquer outra coisa. Mas eu gostei bastante da partida do Igor Pereira. Igor Pereira que foi uma das mudanças, né, do jogo passado para esse, já é um jogador mais na característica do que o Hélio gosta, né, Atos? Jogador mais físico, né? Jogador mais físico, mais intenso. Assim, eu já tinha essa noção, tá, Fábio? Mas era muito na teoria. Agora eu acho que nem cabe mais teoria, é só olhar em campo, assim. O cara produziu pra caramba e o outro não produziu absolutamente nada. E nem como comparar os jogadores, assim. Eu acho que o Auremir já no próximo jogo
ele já não aparece nesse time mais. Muito bem. Então, avaliação positiva aí para o Igor Pereira. Vamos continuar falando do meio de campo. Temos Patrick Alain e Marco Antônio. Tá, eu vou avaliar os dois com laranja, tá? Não vou chegar a botar o vermelho, acho que o vermelho seria exagero. Apesar de ter sido atuações diferentes, eu acho que o Patrick Alain é mais uma questão de não ter conseguido entrar no jogo, tá? Não ter conseguido ser efetivo. Até nas bolas paradas, o Patrick Alain hoje estava muito errático, principalmente nos escanteios. Estava batendo escanteio direto para fora. Eu estava contando muito com esse escanteio do Náutico, que o Patrick Alain vinha com essa perna calibrada, e hoje, assim, foi uma negação. E quando ele saiu, aí prejudicou mais ainda, né? Porque o Cauã Maranhão foi bater alguns escanteios e estava batendo muito mal. Inclusive, quem estava com a perna calibrada para bater escanteio hoje foi o Botafogo. E, salvo engano, era o Rodrigo Alves que estava batendo, né? Era isso mesmo? Isso. Era ele. Veja só, eu acho melhor você conversar com os torcedores do Botafogo e reavaliar aí a atuação de Rodrigo Alves. Quer trocar não, quer mandar ele para cá não, manda ele para cá que eu acho que ele ajuda. Não, Mas... ainda confiamos na recuperação dele. Ele começou muito bem, né? O jogo na Copa do Brasil contra a Portuguesa, ele foi o melhor em campo, né? Na primeira fase. Aí depois ele vem errando muito. Ele participa muito, mas erra demais. Então isso aí a torcida já fica pé da vida. Mas o Patrick Alain é muito por isso, e o Marco Antônio, como eu estava dizendo, eu estou dando desconto aqui porque ele fez o que o Hélio pediu para ele fazer. Agora ele fez da melhor forma, né? Acabou errando bastante e estava difícil jogar nesse meio campo do Náutico hoje, viu? Quando o time ainda não tem uma identidade, não tem um entrosamento, jogadores como o Marco Antônio vão ter muita dificuldade. Porque são jogadores que já têm a sua técnica ali limitada. E quando você não vê o desenho claro para jogadas de ataque, você esperar que as coisas aconteçam assim, no passe de mágica, na realidade acaba não acontecendo. E você se depara com erros de passe, erros de ultrapassagem, uma enfiada de bola que vai direto para a linha de fundo. E o Marco Antônio, ele foi muito presente em jogadas como essa. De repente você vê uma ultrapassagem do Marco Antônio, ele se coloca em impedimento, ou se não, você tenta uma enfiada de bola que ele vai dar para o Arnaldo e a bola vai direto para a linha de fundo. Então, são jogadas que estão longe, na verdade, de acontecer da melhor forma. Então, para mim, leva o laranja aí. E já projetando essa mudança de esquema, quem do meio deve perder a vaga? Patrick Alain mesmo? Ou Marco Antônio? Acho que o Patrick Alain. Acho que o Patrick Alain, até porque o Caio Vitor, ele tentou dar mais opções, tá? A partir de hoje, conseguiu finalizar, finalizou de direita, finalizou de esquerda. Ele tentou ser mais participativo e eu acho que o Patrick Alain, ele tem como grande trunfo as bolas paradas e hoje nem isso ele entregou. Então, é um jogador que vai ser sempre muito alvo aí. Acho que o Caio Vitor é uma sombra muito grande para ele. Muito bem. Vamos pro ataque, né? Tivemos Vinícius e Paulo Sérgio aí começando o jogo. Hoje não teremos o verde Paulo Sérgio para Paulo Sérgio, né? Não. Eu vou colocar um laranja para Paulo Sérgio. O centroavante precisa de gol. Não foram tantas oportunidades que ele teve. Me incomodou quando ele sai muito de dentro da área, aí me incomoda bastante. Teve um momento do segundo tempo ali que ele estava cravado no meio campo. E ele chega, pega a bola de costa e toca voltando e fica ainda no meio campo. Se pelo menos podia ser aquela situação assim, ele foi buscar a bola, beleza, mas toca nela e volta para tentar ocupar o espaço que tu deixou para ver se não está vazio, né? Às vezes a defesa acaba se complicando, né, nessa movimentação do centroavante, mas aí as jogadas ele acabava ficando no meio campo. Aí não dá, né? Ele não vai pegar a bola no meio campo, vai ficar fazendo tabela até chegar no gol, né? Então, eu acho que é um desperdício deixar o laranja aí com ele. O Vinícius eu vou deixar com o amarelo, porque para mim é um jogador ainda diferenciado. Vai ter gente que vai jogar Vinícius, porque é um jogador que ganha muito, tem que ser mais presente em gol, em assistência. Mas eu acho que ele está indo muito no ritmo, que está limitando ele é o King, na verdade. Que é um jogador assertivo nas suas jogadas, é um jogador de fato diferenciado. Se o Náutico não tivesse Vinícius, pelo amor de Deus. Assim,
Seria um time de um patamar, umas 2 escalas aí abaixo. Então, deixar ele com amarelo, porque acabou que não foi do pé dele que saiu nenhuma jogada que veio resultar num gol do Náutico. Então, fica o amarelo aí pelo rigor, mas sempre dando esse destaque que é um jogador muito participativo, tá? Muito bem. Então, só para confirmar, o Igor Pereira foi o verde musgo, não é isso, Adsildo? O Folveiro Musgo, exatamente. Muito bem. Então, time titular avaliado. Vamos para os jogadores do banco. Né? Temos o Cauã Maranhão, o Wenderson, Igor Fernandes, Caio Vitor e Hélio Borges. O nosso querido Alan Pereira que está aqui com a gente, né? Isso, Alan Roberto. Alan Roberto. Alan Roberto meteu um laranja ali em Hélio Borges. O que é que Vossa Senhoria tem contra nosso querido Hélio Borges, Alan? Meteu um laranja. Tirou outro. Tirou rápido, tá esperto. Eu acho que o Hélio Borges conseguiu mudar a dinâmica do lado direito do Náutico, tá? Eu acho que ele jogou bem. Vou colocar um verde musgo aí para o Hélio Borges. Acho que foi muito participativo, tá? Talvez ali um refinamento na tomada de decisão poderia ser melhor, mas também se ele fizesse isso, não seria o Hélio Borges, né? Eu acho que às vezes ele estava muito inteiro na jogada, mas ele se precipitava para fazer um corte pro meio. Acho que ele deveria tomar essa decisão um pouco mais para frente, na hora que os zagueiros se desequilibravam, porque às vezes ele próprio se encaixotava na jogada, sabe? Então falta esse refinamento na tomada de decisão. Mas foi um jogador que conseguiu ter as suas jogadas pelo corredor direito, deu uma vida pelo lado direito do Náutico, que o lado esquerdo estava morto, né? Que foi a saída do Luiz Paulo, né? O lado esquerdo morreu e o coração do time continuou batendo ali um pouco, muito por causa do lado direito, com o Hélio Borges. E tem um fator também que já puxando agora para o Cauã Maranhão, o Hélio Borges fica com verde musgo, tem um fator que o Cauã Maranhão não estava colaborando com nada, né? Jogando ali no mesmo setor que ele. Aí o Cauã Maranhão, amizades à parte, né? Grande amigo Cauã Maranhão, mas vai ter que levar um vermelhinho porque ele sabe, assim, jogou no sacrifício, jogou numa posição que não é a dele, mas errou muito, tá? Começou a errar já nas bolas paradas, o escanteio ele acabou pegando mal na bola, a bola foi praticamente rasteira. Uma falta, a mesma coisa, que deu a posse de bola direta para o time do Botafogo, tá? Aí depois ele começou a errar toque de bola na saída de jogo, ele começou a errar antecipação, tá? E ficou muito exposto aquele lado direito defensivo do Náutico, tá? Foi uma partida muito ruim do Cauã Maranhão. O Igor Fernandes, nem fede nem cheira. Deixar o Igor Fernandes ali com o amarelo ali por dó dele. Que não é dele, tá? Não adianta, ele não vai conseguir emular o que o Luiz Paulo faz. Ele ficou lá pelo lado esquerdo, recebendo às vezes a bola meio que de costa pro gol ali, meio de lado. Na maioria das vezes voltava um toque ali de 2 metros. Não vou pesar muito na dele. E o Wenderson entrou já ali na reta final, já, tá? Acho que eu vou deixar o Wenderson com branco ali, tá? Participação muito pouco no jogo. Muito bem. Caio Vitor. Caio Vitor. Eu vou deixar o amarelo com o Caio Vitor, porque eu costumo pesar muito nos jogadores que entram no segundo tempo, tá? E o amarelo, nos meus critérios, ele não é algo que... Não é muito demérito não pro jogador não, tá? É um amarelo ali quase virando verde musgo, mas para virar verde musgo teria que ser um pouco mais assertivo. Ele teve chance de gol, falhou, então vou dar uma pesadinha nisso, mas foi melhor que o Patrick Alan. E o Hélio Borges ali, verde musgo, tá? Muito bem. Então, todo mundo avaliado. Antes do Hélio, quem foi o melhor em campo? O Luiz Paulo? Né? Ele foi o Luiz Paulo. com a maior avaliação aí. Realmente não fez sentido nenhum. Se fosse Marquinhos Santos tirando Luiz Paulo para botar Igor Fernandes. Não, aí a gente... Todos os descontos que a gente deu ali, eu fiz todo umas opções aqui, mesmo discordando
da decisão de Hélio, eu dei a Hélio aqui algumas opções para ele, que pode ter acontecido na tomada de decisão dele. Com o Marquinhos Santos, eu não faria nada disso. Porque era o momento que o Náutico precisava ganhar, né? Ali era para... E perdeu o ímpeto, muito pela saída do Luiz Paulo, né? Ali na reta final. E o Igor Fernandes não conseguiu manter, né, o nível de atuação ali, sobretudo ofensiva, do Luiz Paulo. Mas pode ser alguma coisa sentiu, né? Enfim, a gente não sabe também, né? Não tem, pode ser algo cansaço, então, talvez o jogador mesmo pediu para sair, a gente não tem essa informação, mas se ele estava bem, realmente não fez sentido aí essa mudança. E a avaliação do Hélio dos Anjos, no geral, foi eu vou boa? deixar com um amarelo forte, tá? Um amarelo forte. Eu acho que eu entendi muito o que ele propôs na partida de hoje. Eu identifiquei muita coisa de Hélio dos Anjos, tanto no argumento inicial de não querer mudar tanto, de tornar o jogo mais físico, para poder até não estourar seus jogadores na proposta que ele ia tentar aplicar no segundo tempo. Ele vem no segundo tempo mais na filosofia dos Anjos, consegue ter 20 minutos disso, e aí ele cai muito por causa da necessidade de substituição, no desempenho de alguns jogadores e no desempenho físico geral, aí acaba derrubando o time dele, acho que é o ponto mais vulnerável ali do Náutico na partida. Mas eu deixei ele com um amarelo, apesar do empate em casa, o adversário lutou muito por esse empate, tá? A gente não pode desconsiderar isso. Eu acho que se tivesse sido... Esse jogo pediu um jogo mais fácil, um pouquinho só mais fácil, tá? Para que o Náutico tivesse um pouquinho mais de produção e conseguisse, de fato, a vitória. Acho que o Botafogo lutou muito por esse ponto e mereceu levar esse ponto, tá? Mas eu deixo o Hélio dos Anjos com o amarelo. Muito bem, então todo mundo avaliado aí do Náutico, né? O Timbu que volta a campo. Você falou de jogo fácil. O próximo é o CSA no Rei Pelé, Alcido, que não é fácil, né? A última vez que o Náutico esteve lá, recentemente, foi 4-1, não é isso? Foi 4-1, foi, né? Pela Copa do Nordeste. Então, jogo difícil, né? Eu vou lá com o Goiaba e com as mangas, como diria Marcelo Simões. Muito bem. Tem esse jogo aí, né? O jogo que está marcado para o próximo sábado, 7h30 da noite. CSA e Náutico. Maurício Simões. Boa. Bom, então é isso. Mais alguma coisa, Adildo, sobre esse Timbu aí? Eu acho que é isso. A gente conseguiu descrever bem o que foi essa partida. Jogo lutado. Quem sabe a gente não veja os dois dentro do G8 tentando esse acesso, né? A gente já está... Você tem mais presença na divisão, mas eu já noto um cansaço mútuo da gente. Eu acho que a gente merece voos maiores aí nesses campeonatos nacionais. Assim. Pega uma Série Bzinha para descansar um pouco. Ou não, né? Acho que talvez Série B talvez seja mais... Mas tem que sonhar. Mas sim, tem que sonhar, né? Tem que sonhar. Mesmo que seja para fazer o bate-volta, é melhor pelo menos ir, né? Do que ficar aí nessa Série C dos 200 anos. Pro Náutico, 3 anos é equivalente a 30, né? Então... É equivalente a 30. Realmente, o torcedor está cansado. Inclusive, vai ser o grande diferencial do Náutico, viu, Adildo? O quanto o time vai conseguir emocionalmente lidar com a pressão, tá? Eu acho que esses times de maior peso, assim, né? Que tem cobrança, que tem torcida, eu acho que o que pesa muito neles ali na hora H, assim, quando chega um momento ali, aí sobe uma Ferroviária, um time ali sem torcer, um Maringá da vida, eu acho que é muito, claro, além do campo e tal, mas o jogador joga mais leve, né? Você jogar, tipo, num Botafogo, num Náutico, num CSA, isso não é... Isso para jogador de Série C é complicado, porque o jogador já não é um jogador top. Aí quando ele tá num time pressionado, ele tende a ficar mais nervoso e render menos, né? Então eu acho que... E ainda mais do Náutico, que eu acho até potencializado, até comparando com os outros times da Série C, é isso, né? Saber lidar com momentos de crise, ou momentos ruins ali, ou momentos do jogo ali hoje, por exemplo. Era um jogo ali pro Náutico... Eu acho que o Náutico sentiu um pouquinho ali não ter feito gol até a metade do segundo tempo, né? E você já não consegue render ali o que você estava rendendo no jogo, então acho que pro Náutico vai ser muito importante saber como o Hélio vai
trabalhar isso, né? Porque o Hélio também é um psicólogo também, né? É um técnico que entra na mente dos jogadores, fez isso com o Paysandu na última vez que subiu. Eu acho que as chances do Náutico vai passar muito como esses jogadores vão encarar essa pressão. É isso.